Fala aí, seus 69ers, beleza? Tá chegando mais uma Rádio Gomes para vocês. Hoje, Hamilton, com planos de correr mais algum tempo na Fórmula 1. E tem um pouco mais sobre o teto de gastos. Vamos lá? Colando o ouvido no radinho. Tudo bem, pessoal? Vamos lá, vamos começar mais uma Rádio Gomes. Vocês estão percebendo nos últimos dias que os cenários têm mudado, que a nossa estética tem sido aprimorada. E antes de começar com o noticiário de hoje da Fórmula 1, eu quero saber o que vocês estão achando, né? Desses vídeos gravados, alguns. As lives vão continuar, as lives vão acontecer sempre final de semana de corrida, às vezes durante a semana, quando eu não tiver com muita paciência para fazer edições de vídeo, mas olha, edição de vídeo é um negócio gostoso de fazer, viu? Eu já aprendi um monte de coisa, por exemplo, eu aprendi a ficar torto, tá vendo? Aí, ó. Aprendi a chegar mais perto de vocês, viram? E é legal os recursos que a tecnologia nos oferece, né? Nesses tempos modernos. Mas vamos lá, vamos falar de Fórmula 1, do Grande Prêmio do Japão, daquilo que está acontecendo em Suzuka. Hoje, quinta-feira, daqui a pouco, para quem está vendo este vídeo ao vivo na hora em que foi pro ar, ou antes da meia-noite, daqui a pouco à meia-noite começam os treinos para o Grande Prêmio do Japão, uma corrida que pode ser decisiva, né, para o título de 2022. E se isso acontecer, se o Verstappen se consagrar campeão em Suzuka nesse final de semana, nós teremos aí a 12ª consagração de um campeão nessa histórica pista japonesa. Para a gente simplificar a conta, que já foi feita várias vezes, o Verstappen precisa ganhar a corrida, fazer a melhor volta e não precisa se preocupar com mais nada com as posições do Pérez e do Leclerc, que são os pilotos que ainda têm chances matemáticas de conquistar o título mundial. Então pode ser que a gente tenha o título nesse final de semana. Vamos saber dessa história toda a partir da meia-noite, quando começam os treinos para o Grande Prêmio do Japão. E o segundo treino livre às 3 horas da manhã. Beleza? Agora vamos falar de Lewis Hamilton, que é o assunto principal da Rádio Gomes de hoje. O Hamilton deu entrevista, a quinta-feira tem sido reservada já há algum tempo, às quintas-feiras, né, para as entrevistas coletivas dos pilotos, que falam em grupos, etc. e tal. E o Hamilton falou sobre a possibilidade de continuar correndo, né? O Hamilton que no fim do ano passado, né, do Grande Prêmio de Abu Dhabi, até 3 meses depois, tinha desaparecido das redes sociais, vocês se lembram, e isso alimentou muitas especulações sobre uma possibilidade até de aposentadoria do Hamilton, de parar de correr, porque, claro, ficou muito chateado, muito irritado, muito indignado com o desfecho da temporada passada, o Grande Prêmio de Abu Dhabi, que todo mundo se lembra. Aquela confusão também para pegar leve, para dar uma tucanada no termo, né? A confusão que foi levada a cabo pelo diretor de prova, o Michael Masi. Foi uma grande injustiça, foi uma grande sacanagem, embora, como eu escrevi na época, o Michael Masi tivesse o direito de fazer as bobagens por regulamento, né? Não que ele devesse fazê-las. Cometeu muitos erros, todo mundo sabe, né? Na recomposição do grid, na atuação do safety car, na recomposição do pelotão quando os retardatários tinham de passar o safety car. Ele não quis acabar a corrida com bandeira amarela e deu no que deu, e o Verstappen foi campeão. Então o Hamilton sumiu e alimentou-se muito, né? Isso alimentou muito, na verdade, a possibilidade que o Hamilton teria de parar de correr, né? E acabou não acontecendo. Ele tem um contrato que vai até o final do ano que vem. O início dessa temporada também levou muita gente, inclusive eu, a acreditar que o Hamilton poderia chegar no final do ano e falar: chega desse negócio, não aguento mais. Eu agora vou ficar quantos anos para fazer esse carro andar de novo? Quer saber? Vou embora. Mas nada disso. O Hamilton vai fazer 38 anos de idade em janeiro e o contrato dele com a Mercedes termina apenas no final do ano que vem, né? No final de 2023. O Toto Wolff, que é o chefe da Mercedes, andou falando aí outro dia que ele gostaria muito de ter o Hamilton por mais uns 5 anos, né? Considerando
a atual forma técnica e física do Fernando Alonso, o Alonso teria todas as condições de ser campeão do mundo de novo, de ganhar corridas, etc. e tal. Considerando esse exemplo do Fernando Alonso, por que não imaginar o Hamilton passando até dos 40 anos como piloto de Fórmula 1? É claro que o Hamilton é um cara de uma personalidade muito forte, é um cara que tem outros interesses na vida, não só corrida de carro, mas ele vive repetindo que ama o que faz, que gosta muito do que faz e que entende a Fórmula 1 como uma plataforma eficiente, importante para falar sobre outros assuntos também. Não se espantem se o Hamilton, ainda nesse ano, avisar que está estendendo o seu contrato por mais algumas temporadas, para desespero do George Russell, né? Que passou 3 anos na Williams, esperando o momento dele de ir para a Mercedes. Chegaria a Mercedes, o Hamilton ia parar e tal, ele ia assumir o cargo e a posição de primeiro piloto, mas se o Hamilton continuar correndo, o maior adversário do Russell certamente vai estar dentro da equipe, né? O maior, não inimigo, mas o maior adversário, porque o Hamilton não é fichinha, né? Não é piloto fácil de derrotar, fácil de bater, com toda a sua história, com todo o seu talento, com todos os seus títulos, todas as suas vitórias, etc. Então, vamos ver se o Hamilton continua. Aliás, eu quero saber o que vocês acham. Se o Hamilton continua a correr depois do final de 2023, eu repito, o contrato dele acaba no final de 2023, tem mais um ano. Mas se vocês acham que o Hamilton vai entrar na casa dos 40 como piloto de Fórmula 1 ainda, quanto tempo vai levar para a gente ver o Hamilton um dia anunciar sua aposentadoria? Comentários, escrevam aí nos comentários, e já que vocês vão comentar alguma coisa, aproveitem e deem o seu like, a sua curtida, o seu clube de membros, o seu inscrever no canal, aquelas coisas todas. E outra coisa, participem aí da comunidade, eu tenho postado todo dia alguma coisinha para a gente interagir um pouco mais e falar bastante de Fórmula 1 e de outros assuntos também. Certo? Bom, agora o assunto é teto de gastos. E eu vou começar pelo fim, por uma entrevista do mesmo Hamilton, que comentou o tema nesta quinta-feira, lá em Suzuka, e disse que hoje, com esse modelo financeiro da Fórmula 1, $300 mil, o que dá mais ou menos hoje R$1,5 milhão, é um dinheiro que ajudaria uma equipe a ganhar alguns décimos de segundo, a resolver alguns problemas que não consegue resolver com o teto de gastos, com as limitações que são impostas pelo regulamento financeiro da Fórmula 1. É apenas mais uma cutucada, né, na Red Bull e nas equipes que porventura forem acusadas ou apontadas como equipes que extrapolaram o teto de gastos de $140 milhões. Eu sei que nós temos visto alguns valores distintos em alguns textos, né, em algumas matérias, em alguns vídeos, etc. Mas eu estou me baseando no valor que está explicitado no regulamento financeiro da FIA, né, que está inclusive no site da FIA, é fácil de encontrar. Então, vamos nos basear nos números oficiais, $140 milhões, né? E a FIA, como vocês sabem, a gente falou disso ontem, decidiu que apenas na semana que vem vai fechar a análise dos dados oferecidos e apresentados pelas equipes. E tem caroço nesse angu, e aí eu até recomendo a coluna do Fábio Seixas de hoje, quinta-feira, no UOL, em que ele se questiona. Não se questiona, ele questiona. Ele fala assim: 5 dias a mais, os caras estão há meses analisando os números, deveriam ter anunciado quem, se é que alguém fez isso, extrapolou o limite de gastos no ano passado, nesta semana, nesta quarta-feira, era o dia prometido, marcado para isso, e agora pediu mais 5 dias. Que história é essa? O que vai ser possível fazer em 5 dias que não foi possível fazer em meses, né, de auditoria nos números das equipes? É muito estranho. A estranheza, na opinião do Fábio Seixas, e eu compartilho dessa opinião, ela se dá pelo fato de que uma das equipes que estão sendo acusadas aí, entre aspas, né, de passar o limite do teto de gastos é a Red Bull. E a Red Bull já teria informado a FIA, já teria se defendido junto à FIA sobre a composição desses gastos, né? O que realmente
entra nesse orçamento? O que de empresas subsidiárias faz parte dessa composição de gastos, né? É muito estranho, é tudo muito estranho. E é muito estranho porque eu tenho dito aqui já faz bastante tempo que eu acho quase impossível se chegar a um número muito preciso e rigoroso sobre os gastos de uma equipe de Fórmula 1 que contemplam tantas variáveis. Salários de funcionários, materiais, matéria-prima, tempo de uso de programas de computador, tempo de uso de forno para fazer as peças, de túnel de vento, isso é mais fácil de controlar. Mas tem tanta coisa incontrolável, eu fico me perguntando, por exemplo, o que impede a Red Bull, por exemplo, de montar uma outra empresa, digamos a Touro Vermelho Engenheiros Associados Limitada, com sede nas Ilhas Caimã, sei lá, e contratar a Touro Vermelho Engenheiros Associados para fazer um projeto de carro, digamos assim. O custo desses funcionários, desses técnicos, desses engenheiros, sai da Red Bull, da equipe de Fórmula 1, e vai para uma outra empresa terceirizada, dela mesma, mas e daí? Está proibido isso? Está lá no regulamento que você não pode contratar uma empresa terceirizada para projetar alguma coisa para o seu carro, né? E aí a Red Bull pode contratar a Touro Vermelho Engenheiros Associados por $1.000 por mês. Arrumamos uma empresa de gente muito boa, os caras são muito competentes e é baratinha, por isso que nós contratamos esta empresa para fazer o desenho das nossas asas, né? Aí alguém vai falar, mas pô, mas esses caras trabalhavam aqui, tal, não, mas é outra empresa. Resolveram sair, resolveram montar uma empresa, né? E estão cobrando muito pouco, $1.000 por asa, é uma merrequinha. E alguém pagar essa empresa, alguém sustentar essa empresa, alguém arcar eventualmente com prejuízos dessa empresa, a própria Red Bull que fabrica energéticos, por exemplo. E isso pode acontecer com a Mercedes, pode acontecer com a Alpine, que é da Renault, pode acontecer com a Ferrari, gente, usar outras empresas, terceirizar alguns serviços, a produção de algumas peças, fraudar esses valores, e aí não teria outro nome, é fraudar, mas como é que você se defende disso, né? Por isso eu acho que, eu tenho dito aqui, o teto de gastos é um troço muito positivo na sua essência, no seu objetivo, né, na sua natureza, que é basicamente, vamos parar de gastar loucamente com esses carrinhos de corrida, porque isso não faz o menor sentido, mas ao mesmo tempo é muito difícil de controlar, é muito difícil de auditar esses números, escapando, né, driblando as possibilidades infinitas de maquiar números, de maquiar finanças. Gente, é complicado, é bem complicado. Então eu estou curioso para ver o que vai acontecer na semana que vem, que a FIA promete revelar finalmente os números. De novo, como disse o Seixas, é esquisitíssimo que a entidade tenha pedido mais 5 dias, né, para analisar números, e por isso continua no paddock da Fórmula 1 essa enorme incerteza e continuam as acusações veladas, continuam as insinuações, persiste uma certa desconfiança de que tem gente gastando mais do que deveria, né? E essa confiança tem o mesmo peso que a quase certeza de que é impossível detectar exatamente quem fez o quê, como, de que maneira, como é que esses gastos podem ser maquiados, como é que as equipes podem dar uma dribladinha, né, no regulamento, recorrendo a manobras, a uma certa engenharia financeira que, sinceramente, nem é tão complicada assim de fazer. Vamos ver o que vai acontecer na semana que vem, tá bom? Pessoal, gostaram do vídeo? Likes. Eu me sinto meio mal fazendo isso, perguntando o tempo inteiro se vocês gostaram dos vídeos. Se vocês não gostassem, vocês não estariam aqui, mas
os gestores dizem que isso é preciso fazer, que é isso que faz vocês comentarem, que é isso que gera engajamento, que gera interatividade, mas de qualquer maneira eu sempre peço, e aí com muita sinceridade, que vocês comentem os assuntos aqui embaixo nos comentários. Eu gosto muito de ler tudo que vocês falam e vamos esperar pela madrugada, pelos primeiros treinos de Suzuka. Amanhã a gente está de volta com a Rádio Gomes. Muito provavelmente, amanhã não, né? Amanhã é sexta. Amanhã é dia de Fórmula Gomes. Muito provavelmente eu vou gravar o vídeo mais cedo, se eu tiver um outro cenário bacaninha, como esse aqui da minha garagem, que vocês estão vendo. E se eu não gravar mais cedo, de qualquer forma, eu entro ao vivo às 7 da noite, que é o nosso horário tradicional do Fórmula Gomes, tá bom? E se vocês gostaram daqui, também digam, né? Olha ali o Corcelzinho. O Corcelzinho tá ali esperando vocês comprarem o número da rifa, que eu preciso acabar logo de vender essa rifa, porque olha só, eu vou mostrar um negócio para vocês, eu vou mexer na câmera. Vocês estão vendo aqui o Wartburg, né, que chegou, tá pronto, agora vai fazer um polimento, a gente vai acabar. Mas olha o que tá acontecendo aqui agora, ó, vou mostrar para vocês, espera aí. Não sei se vai dar para ver, tomara que dê para ver, tá dando sim. Ó lá, tem dois meninos aqui que esta noite vão ter de dormir do lado de fora da garagem. O Trabant não, o Trab eu acho que eu consigo colocar na garagem. Opa, oi, tudo bem? O Trab eu acho que eu consigo porque ele é pequenininho, deve estar tudo torto agora. Mas o ladinho azul acho que vai ter que dormir aqui hoje. O Trabant eu acho que eu enfio num canto aqui. Então precisa sair logo o Corcel, tá bom? É isso aí, gente. Fiquem aí, não vão embora, porque assim que eu falar tchau, vocês vão ver uma linda tela vermelha implorando que vocês curtam, se inscrevam e tudo mais. Valeu, até amanhã, tchau!